Mergulhando aqui no Evangelho e na vida de Jesus e refletindo sobre a espiritualidade a partir do ensino de Jesus, eu tracei aqui um paralelo e com muito cuidado, com muito zelo, pedindo ao Espírito Santo que fale ao meu coração e fale ao seu. Eu tracei esse paralelo com a religiosidade que, infelizmente, subsiste do medo, a religiosidade que subsiste da culpa, e também do interesse por meio dessa relação de troca que é estabelecida e que presta um desserviço ao Evangelho genuíno de Jesus. O meu desejo, meu irmão e minha irmã, é um desejo honesto de chamar a atenção para a necessária transformação da nossa consciência, do nosso entendimento, muito além de uma simples mudança de comportamento. E tudo isso visando alimentar a nossa fé, para nós vivermos como filhos maduros nessa jornada com Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos um tempo de muita fala em nome de Deus que não se harmoniza com a verdadeira palavra de Deus. E essa fala tem produzido um imenso barulho, mas que infelizmente é só barulho mesmo, né? Lamentavelmente. Na verdade, não é de fala barulhenta que nós precisamos. Não é desse barulho que às vezes atordoa a mente e os corações. Na verdade, o que nós precisamos mesmo é de voz que gere transformação de consciência e maturidade na nossa jornada com Cristo Jesus. Porque essa fala barulhenta, ela se alimenta, infelizmente, de interesses e de sofismas, né, que nada tem a ver com o Evangelho genuíno de Jesus. E o que é o sofisma? Os sofismas são mentiras com falso jeito de verdade. E a voz de Deus, nos ensina e nos insere no processo de transformação que agrega maturidade à vida como genuínos seguidores do próprio Jesus. Para nós sermos discípulos verdadeiros e não meros devotos da religião e da religiosidade. Meu irmão, minha irmã, essa imaturidade ela fomenta um campo muito fértil para o proselitismo religioso. E por meio destes sofismas, acaba por produzir dependência, quando na verdade nós fomos criados, nós fomos agraciados para vivermos a mais plena liberdade que por meio de Cristo Jesus nos é ofertada. E por mais paradoxal que possa parecer, essa liberdade tem como fundamento a nossa dependência ativa em Cristo Jesus, em quem fomos libertos para a mais plena e completa liberdade. É exatamente isso. É uma liberdade feita de uma dependência ativa no autor da vida, Cristo Jesus. Porque os vícios da religiosidade, que são alimentados por medo, por culpa, por interesses próprios e relações de troca, tudo isso gera práticas que convertem pela estratégia do medo e da acusação. E aparentemente, iniciando um processo para tirar as pessoas da ignorância, mas que infelizmente introduz as pessoas nas garras do proselitismo que aprisiona, que nada tem a ver com a liberdade para a qual nós fomos libertos por Cristo Jesus. A religiosidade interesseira, ela corrompe o propósito, ela induz as pessoas à escuridão desse proselitismo religioso, que além de oprimir, amplia a cegueira, amplia a miopia e se contrapõe à verdade genuína que tem início, meio e fim em Cristo Jesus, no seu ensino, no seu evangelho e na sua própria vida. Começo, meio e fim em Jesus. Porque se Jesus não está nessa ambiência, essa ambiência ela não tem a virtude do evangelho presente. Porque o evangelho, meu irmão e minha irmã, não é uma religião. O evangelho é o próprio Jesus. E viver o evangelho é viver a vida de Jesus
para que Cristo vá sendo formado em nós, porque essa é a esperança da glória, buscando a estatura sempre de Cristo Jesus, o Filho pleno. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, buscar a estatura do Filho pleno, Cristo Jesus, para não sermos mais induzidos a erros por ondas ou ventos de doutrina. Porque a religiosidade do interesse, meu irmão e minha irmã, leva pessoas da ignorância ao proselitismo, que em algum momento até gera algum tipo de mudança de comportamento, mas que não produz fundamentalmente transformação de consciência, porque mantém as pessoas presas a dogmas e a ideologias que fomentam mais dependência e mais prisão. Por exemplo, quando alguém se declara convertido ao Evangelho e há somente uma mudança de comportamento, a pessoa até para de fazer algumas coisas. Por exemplo, para de beber, pode parar de fumar, de fazer algumas outras práticas por dizer-se convertido. Mas muitos continuam corrompidos em novas ações, como a mentira, a sonegação, a corrupção, os maus tratos com as pessoas do seu meio, da própria família e etc. Ou seja, o modelo religioso corrompido por esse interesse das práticas religiosas até tira o povo do Egito, mas não introduz e nem mantém as pessoas na terra prometida. Mais ou menos esse o exemplo. Exatamente porque o propósito não é o propósito de produzir transformação, mas sim de produzir aquela dependência que manipula a boa-fé das pessoas aos interesses dessa indústria religiosa. Isso é muito triste. E nós não precisamos pagar esse preço, porque Jesus nos libertou para a mais plena e completa liberdade. Então, meu irmão, nesse final de semana, inclusive, eu estava ouvindo aqui um podcast com um cantor que eu aprecio muito, cantor cristão chamado João Alexandre, muitos conhecem, e que ele diz, transformar em música tudo aquilo que ele vive. Eu achei isso muito legal. E ele falou de uma música que recebeu muitas críticas dessa liderança religiosa do interesse, mas que eu vi ali, naquele testemunho, naquela letra, um poeta vivendo um momento de profeta, numa denúncia, numa exortação a estas práticas que muito mais afastam as pessoas de Deus do que atraem as pessoas para Deus, para o Evangelho e para a vida de Jesus. Lembrando que profecia, antes de falar aqui do trechinho da música, profecia não tem nada a ver com adivinhação, meu irmão e minha irmã. Profecia é revelação de Deus para ensinar, para animar, para denunciar e para exortar também. Porque profeta é sofredor, profeta é perseguido. E um trecho da canção, que tem como título É Proibido Pensar, diz assim: reconstruindo o caminho que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já encerrou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus, caçadores de Deus, se apossando dos céus. Sim, essa religiosidade do interesse, do medo, da culpa e da relação de troca insiste em criar o muro que o nosso lindo e doce Jesus já derrubou. Essa religiosidade do interesse, da culpa e do medo insiste em dividir as pessoas em polos opostos, o que é abominável aos olhos de Deus. É só ler lá em Provérbios. Deus se desagrada de 6 coisas, mas tem uma que ele abomina: aqueles que separam os irmãos, que promovem a divisão de irmãos. E essa religiosidade do interesse, da culpa e do medo quase obriga as pessoas a terem que escolher lados. E Jesus nunca nos ensinou a escolhermos lados, meu irmão e minha irmã. Jesus nos ensinou sim e nos inspira o tempo todo a percebermos o lugar que nós ocupamos na história da humanidade, nos espaços e nos ambientes que nós ocupamos. E esse lugar é o lugar dentro da exclusiva vontade de Deus. Esse é o lugar. Nós não precisamos de lado. Nós precisamos da consciência do nosso lugar dentro da vontade de Deus. Porque não se trata de lados, meu irmão. Se trata de uma mesa de comunhão. Não tem a ver com reuniões solenes.
tem a ver com encontros de vidas que se misturam nessa relação. Porque nós não sentamos à mesa por causa da nossa fome, mas nós sentamos à mesa pela comunhão, meu irmão e minha irmã. Pela comunhão que produz vida uns nos outros. Eu sei que não é fácil, mas eu percebo que é simples. Não é fácil, mas é simples. E Paulo, escrevendo a Tito, ele nos ensina uma preciosidade. Ele diz que a graça se manifestou salvadora nas nossas vidas, nos educando, nos ensinando para a vida, nos ensinando a viver tudo aquilo que nós aprendemos de Deus. Para conhecermos e prosseguirmos em conhecer, visando o propósito de vivermos o que nós aprendemos de Deus. Conhecermos a sua vontade para vivermos pelo referencial da vontade do Pai, é isso. E nós aprendemos, meu irmão e minha irmã, para conhecermos a vontade de Deus, e especialmente para que a gente possa viver tudo aquilo que a gente aprende de Deus. Porque se a gente vive o que a gente aprende, então a gente pode, digamos assim, falar de transformação de consciência, mas se a gente não vive, pode ser só uma mudança de comportamento. Né? Ainda não é uma transformação de consciência e de entendimento que dá sentido genuíno à nossa jornada de fé e de assemelhamento ao nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Conhecer a verdadeira vontade do Pai, meu irmão e minha irmã, além de alimentar e desenvolver a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, agrega às nossas vidas a maturidade que nós precisamos para transcorrermos essa jornada com Cristo como filhos maduros, para não sermos levados de um lado para o outro por ondas e por ventos de doutrina, conduzidos a erro por pessoas que nos induzem ao mal, como está lá em Efésios 4, um texto tão profundo e tão claro. Né? Tudo isso nós temos que ter cuidado para nós não sermos movidos a esses interesses. Conhecer a vontade do Pai nos insere no processo de transformação de glória em glória, de fé em fé, à imagem e semelhança de Jesus. Para que nós possamos ser e viver como filhos que têm a cara do nosso Pai. E tudo isso para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas, meu irmão. Filhos que revelam as virtudes do nosso Pai. Filhos que no jeito de ser e de viver transferem, revelam, comunicam, expressam todas as virtudes do nosso Pai para que o nosso Pai possa ser visto em nós, os filhos. Porque, meu irmão, minha irmã, se não há amor e se não há verdade, então não tem nada, não há nada. Porque pior do que aqueles que praticam o mal são aqueles que aplaudem a maldade. E só há uma forma de enfrentarmos esse mal que nos cerca, meu irmão e minha irmã, que é vivendo e exercendo o bem com equidade, com amor e com justiça, e tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. Que essa palavra chegue no seu coração de uma forma correta, assim, a forma como você ouve e absorve, meu irmão e minha irmã. Esse é o desejo do meu coração e é a minha oração também. Né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, hoje, em todo tempo e lugar, no nome de Jesus. Um beijo e um abraço com a minha alma.